Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você vai estar assistindo esse podcast gravado aqui da 53ª EFAP. Hoje estamos aqui com a Tatiana. Tatiana é coordenadora do Colégio SESI Senai aqui de Santo Antônio da Platina, né, que faz um trabalho excelente aí com os alunos. Também estamos aqui com o Nelson Luiz, né, é nosso anfitrião, né, da APLA. Né? O Nelson já foi presidente da APLA, hoje está como presidente da Plaeste, né? E também queria deixar os nossos agradecimentos aí à Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, né, pelo apoio, né, o pessoal aí da Sociedade Rural, em nome do Júnior Gaudêncio, da Prefeitura, em nome do Gil Martins, nosso prefeito. Também agradecer aí o pessoal do Confeia, né, o pessoal do CREA, o pessoal da Multa, né, pela essa viabilização para a gente estar produzindo esse podcast aí. Então, e também não poderia deixar de agradecer, né, o Jairo Henrique, agradecer aí o Felipe, né, que é do Pode Contar, que também temos uma parceria. Também o pessoal que está atrás das câmeras aí, né, o Brunão, o André, né, da Roldan aí, estúdios, né, então eles que estão fazendo toda essa gravação aí. Né, desejo uma boa noite à Tatiana, né, obrigado aí por ter aceito o convite, né, queria já agradecer pela parceria que sempre nós temos aí com o pessoal do Colégio SESI, Senai. Até recentemente a gente realizou um hackathon lá com o pessoal do Colégio SESI, que foi sucesso total, né, Tatiana? Foi um sucesso, Nelson. O Nelson também esteve presente, né, Nelson? Foi um sucesso que deu repercussão no estado todo. Foi muito bom. Até depois desse hackathon aí, né, que a gente iniciou aqui em Santo Antônio, o pessoal de Londrina, né, até buscou a gerente, a Elisandra, né, para tentar replicar o que foi realizado aqui em Londrina, né? Então, assim, saindo de uma cidade menor para uma cidade maior, né, Tatiana? Exato, Fernando. Então, boa noite a todos, boa noite, Fernando, Nelson, né, e a todos que estiverem nos ouvindo, né? Então, assim, a gente tem, né, graças ao seu convite, né, a gente agradece muito a APLA, né, na sua pessoa, que representando aí né, as instituições, APLA, CREA, né, todos que são representados por você, porque nos procurou e fez o convite para essa parceria, porque realmente, né, há 2 anos tem dado muito certo, vem dando muito certo. E o que nós do Colégio SESI, né, trabalhamos muito com os nossos alunos. O nosso trabalho no Colégio SESI realmente é incentivar a pesquisa e a iniciação científica. Então, hoje, né, enquanto colégio, a gente já incentiva os nossos alunos, a gente já trabalha, né, essa já é a nossa metodologia, e nós temos, né, dentro da nossa casa, né, como a gente sempre diz, nós somos SESI e Senai. Então, a gente já tem ali um suporte muito grande da equipe técnica Senai, que nos ajuda ali com o SESI, e deixa os nossos projetos, acaba dando, né, de repente, uma robustez para esses nossos projetos, pensando na questão, às vezes, mais técnica. No entanto, a gente sabe que a parceria de vocês acabou trazendo para nós ali a cereja do bolo, porque a gente acabou proporcionando para os nossos alunos uma experiência diferente, né, de alguém de fora que trouxe um desafio novo, porque o colégio propõe um desafio todos os dias, mas a gente trouxe um desafio externo para eles, né? Então, uma equipe de fora que trouxe para eles, olha, a gente tem um desafio para vocês, que continua sendo na nossa linha de metodologia, de pesquisa, de iniciação científica, mas com um olhar diferente, voltado para engenharias, né, que é o que a gente já trabalha também, mas assim, olha, a gente gostaria que vocês pensassem em outros desafios, além daquilo que você já tem no dia a dia. E os nossos alunos acataram isso muito bem, e o que eu vejo, né, o que a gente consegue perceber, mesmo sendo assim, né, a gente fala que são somente 2 anos, mas ao longo de 2 anos, a gente percebe a evolução dos nossos alunos dentro desses 2 anos, né, que do primeiro ano para o segundo, como eles evoluíram, como os projetos têm sido cada vez mais robustos, e vocês mesmos podem dizer isso para a gente, né, quando a gente apresenta para vocês, quando a gente finaliza as apresentações, né, dos pitches, né, dos projetos todos os anos. Está vendo que eles estão aqui presentes, né, também na 53ª EFAP, mostrando os projetos, né, Tati? Então, assim, a gente vê que eles gostam de explicar o projeto que eles fizeram, né? A importância que esse projeto está trazendo aí para a comunidade em si, né, Tati? Porque, assim, então,
tem vários viés, né, da parte da engenharia nesse projeto. Daí eu queria saber de você, Tati, assim, como foi, como que era antes e como que foi depois, né, dessa inicialização desse projeto, né, qual que é esse pensar desses alunos hoje com relação à questão da engenharia? Sim, Fernando. Então, assim, o que a gente percebe, né? Como eu disse, a gente acabou com essa parceria dando uma robustez para aquilo que a gente trabalhava. Porque por mais que dentro de casa a gente trouxesse para eles a necessidade da pesquisa científica, as oportunidades que eles trazem, nós escrevemos, né? Os nossos alunos se inscrevem em muitas feiras de inovação, mas a gente não, né? A gente sempre fez parcerias, mas a gente percebia que às vezes eles não conseguiam olhar de uma forma assim muito abrangente para tudo isso. O que a parceria trouxe quando a gente, né, quando vocês vieram, quando você trouxe para nós, né, quando você veio trazer para nós? Eles conseguiram focar muito mais, eles conseguiram olhar muito mais, porque eles começaram a ouvir de vocês, de cada área, né? Por exemplo, da engenharia civil, da engenharia ambiental, da engenharia de segurança e de outras mais, né? Eles conseguiram ouvir de áreas específicas alguns apontamentos, algumas necessidades, realmente assim, né? Algumas dores que essas áreas têm. E isso fez com que eles tivessem realmente um olhar assim, poxa vida, aqui em Santo Antônio da Platina, na nossa região, onde a gente mora, realmente essas áreas elas precisam de pessoas. De repente isso não está tão longe da gente, porque a gente trabalhava, mas às vezes pela falta do contato com esses profissionais, talvez eles não pensassem que isso fosse uma necessidade local. E hoje essa parceria trouxe para eles essa necessidade, eles conseguem entender que é uma necessidade local para eles. Então, isso trouxe realmente essa robustez para que eles pensassem e vislumbrassem isso. Então, hoje, quando a gente traz para eles os trabalhos ou os projetos para que eles trabalhem, porque normalmente isso a ideia vem deles, né? A gente só coloca para eles alguns desafios e eles têm as ideias, né? Mas eles já começam a pensar no que eles podem trabalhar, no que eles podem desenvolver localmente, como que eles podem desenvolver, porque isso veio de vocês, isso veio da parceria. Eles conseguiram ver em vocês realmente a necessidade. Vocês trouxeram para eles que é possível aqui, que isso não está longe da gente, né? E até gostaria de aproveitar para colocar isso para vocês, que acho que é uma coisa que é uma conquista nossa de Santo Antônio, mas que é uma conquista que a gente também deve compartilhar com vocês, que o Colégio SESI de Santo Antônio é um dos colégios da rede SESI do Paraná com o maior número de projetos. É o colégio que mais trabalha com projetos de todos os colégios do Paraná. E aí, assim, né, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque realmente a parceria de vocês trouxe mais robustez, mais uma vez falando, trouxe, né, agregou ainda mais para nós aquilo que a gente sempre trabalhou. Então, aquilo que a gente já vinha trabalhando, que a gente já vinha conquistando, vocês trouxeram para nós, né, uma força maior. Então, né, colocando que nós somos de uma cidade do interior, pequena, né, um colégio menor, mas nós somos o colégio que mais trabalha com projetos. Olha que importante, né, Tati? Tati, como você estava falando que deu robustez para a escola, esses projetos, e realmente foi um desafio diferente. Como você falou, veio um pessoal de fora propor um desafio, com uma comissão julgadora por profissionais externo, certo? E foram à risca, não teve ali, teve um concurso sério por causa dos profissionais e pelas entidades que estavam por trás, como a Mútua, a CREA, né, o CONFEA, a APLA. Então, realmente, foi um desafio maior mesmo, potenciou o conhecimento dos meninos por causa de ser um desafio externo, de fora, com uma comissão diferente. Mas vocês estão de parabéns pela molecada lá, porque a gente vê que os trabalhos foram mesmo de alto nível e não teve. Infelizmente, um tem que ganhar, mas todos estavam em alto nível, todos foram parabenizados e realmente foram muito bem feitos. Exatamente, Nelson. E o objetivo que a gente tem, né, até um objetivo da nossa metodologia, e o Fernando bem conhece, porque a gente trabalha muito isso e fala, né, o Fernando conhece porque a gente comenta muito isso, é que os nossos alunos entendam como será a vida profissional deles.
Então, a partir desses projetos, né, a partir da metodologia que a gente desenvolve, disso que a gente trabalha com eles, é para que eles entendam que isso será desenvolvido para a vida profissional deles. Esse projeto, né, por exemplo, que eles apresentam para vocês, que eles sabem que é uma banca externa, que eles sabem que são engenheiros que eles não conhecem, porque eles sabem que virão engenheiros, a gente já, né, deixa no início, né, a gente já deixa para eles que os profissionais que virão avaliá-los serão profissionais que o Fernando irá selecionar, né, pela APLA, mas que são engenheiros do CREA, que serão da Mútua, que serão do CONFEA, que serão todos, né, né, contatos ali do APLA que o Fernando traz para nós. E aí a gente sempre coloca para eles, são de áreas distintas. E aí o que a gente sempre coloca para eles, mas no mercado de trabalho, vocês passarão por essas experiências. Vocês terão que defender o trabalho de vocês, independente da área, né? Vocês vão ter que sempre estar trabalhando com responsabilidade, com competência, e vocês têm que defender aquilo que vocês estão trabalhando. Então, o que a gente tenta passar para eles é essa responsabilidade para que quando eles estejam no mercado de trabalho, eles entendam que esse será o desafio. E a gente percebe que, né, como eu disse, do primeiro ano que a gente iniciou, e o Fernando vai poder falar muito bem isso, né, Fernando? Do primeiro ano para esse segundo ano, como eles amadureceram isso. Tati. Exatamente, são alunos diferentes. E aí vale destacar isso para vocês, porque são alunos diferentes, não são os mesmos alunos. Alguns alunos permanecem no projeto e outros não. Outros porque a gente vai fazendo mudança de turmas. Mas o que a gente percebe? Que os alunos que não são, que são alunos novos, eles observam tudo que os outros fizeram, porque eles acompanham o processo. E eles vão amadurecendo nesse processo e entendem aonde precisa ser melhorado. Então, de um ano para o outro, a gente começa a perceber que esse nível vai sempre elevando. E isso para nós é bom, porque eu falo que é bom enquanto colégio, mas é bom porque a gente está vendo um desenvolvimento maior dos nossos alunos. Então, assim, é uma régua que vai subindo, mas essa régua é positiva, porque a gente está vendo assim, o nível tá dos alunos melhorando. Né? E, inclusive, eu acho que até uma definição profissional com esses projetos, eles vão ter mais clareza por optar pela profissão futura que eles vão ter. Exatamente, que é o nosso foco, que eles olhem com mais, vou usar esse termo, né, mas com mais carinho para as áreas de engenharia. Porque, às vezes, ele não olha para uma área de engenharia pensando muito no cálculo, pensando muito, porque a gente sabe que são áreas de exatas, né? Mas, às vezes, ele não percebe que numa área de engenharia ele se desenvolve muito mais, ele consegue, e às vezes é o perfil que ele tem. É o perfil que ele tem. Então, a gente entende que cada aluno tem um perfil. Às vezes o perfil é mais para humanas e está tudo bem, é um perfil mais para exatas e está tudo bem. Mas, assim, para que nesses desafios que a gente propõe, ele consiga se descobrir. Então, a gente sabe que realmente, né, quando a gente propõe esses desafios na Semana da Engenharia, os nossos alunos, eles conseguem se descobrir nessas áreas. E, né, então, assim, é uma evolução que a gente tem ganhado, que a gente tem tido ali no colégio, né, com os nossos alunos. E realmente, né, como eu disse, né, a gente tem acompanhado e tem percebido muito isso ao longo desses 2 anos. Tatiana, o que deixa a gente até com uma esperança redobrada no assunto desses alunos do SESI, é o empenho da diretoria e dos professores no incentivo. Porque vocês não, pelo que eu entendi de vocês não barram as crianças. Deixam eles soltar as ideias, voar nas ideias deles e só vão corrigindo algum detalhe para dar um caminhamento correto. Isso é muito importante, porque eles vão por si só desenvolvendo as atividades deles, Tati. Mas a Escola SESI está de parabéns, SESI Senai, pela atitude que tem com os alunos. Vocês estão de parabéns. Obrigada. O que a gente pode ver, né, Tati, que dentro do projeto do Colégio SESI, né, e juntamente com a Semana de Engenharia, com a APLA, com o CREA, com o CONFEA e com a Mútua, né, conseguimos ir para o exterior, né, Tati? Levar um projeto, né? Então, um projeto que a gente vê que é muito, vamos colocar aí, inusitado, né, no caso assim, Santo Antônio da Platina representar o Brasil nos Estados Unidos, né, Tati? Então, assim, não é para qualquer... Sim, Fernando. Então, foi uma surpresa para nós. E aí, assim, né? Por que uma surpresa, né? Não pela capacidade dos nossos alunos, né? Mas realmente uma surpresa pelo nível que a gente alcançou, né? Como o Fernando falou, de Santo Antônio, né?
para o exterior, né, para os Estados Pro mundo, Unidos, né? Exatamente, para o mundo. mundo. Mas o que a gente percebe, assim? A gente percebe que realmente, né? E como o Nelson falou, só aproveitando ali a fala do Nelson também, é porque realmente a gente dá asas para o que eles estão pensando. Então, quando a gente propõe, né, até para vocês entenderem qual que é a dinâmica, né, qual que é a metodologia que a gente trabalha, eles encontram, né, a gente propõe um desafio. Normalmente, na Semana da Engenharias, a gente sugere áreas até para que eles não fiquem limitados no sentido de não escolherem algumas áreas, porque às vezes são muitas, né? Então, a gente sugere, dá sugestões de algumas, mas a gente deixa várias ali para que eles escolham. Olha, vocês têm essas áreas das engenharias, escolham a área, então a gente deixa livre, escolham a área, encontrem um problema, o problema é encontrado por eles, não somos nós que colocamos, encontrem um problema e achem uma solução para esse problema que vocês estão colocando. E aí, realmente, a gente deixa eles trabalharem. E aí, como que o colégio funciona, né? Qual que é a tratativa do colégio com relação a isso? Nós somos somente suporte. Então, né, professores, equipe técnica do colégio, equipe técnica do Senai, equipe pedagógica e administrativa, a gente vai só dando o suporte que eles precisam. Tanto o suporte, né, para pesquisa científica, quanto suporte para protótipos, enfim, a gente vai fazendo todo o suporte. E aí a gente deixa eles trabalharem. E aí a gente também, né, nós também somos os questionadores deles. Por que você chegou a essa conclusão? Realmente é assim? Você já verificou se é assim mesmo que funciona? Você já fez isso? Então, nós somos os questionadores deles também. E aí a gente vai cada vez mais, né, com esses questionamentos, incentivando que eles se aprofundem ainda mais, né? E aí a gente chega, por exemplo, na questão do tijomilho, que foi o que as meninas fizeram. Olha, a nossa ideia é essa, então vamos testar. E deu certo. E aí, assim, para o tijomilho chegar no estágio que ele está hoje, né, por exemplo, as meninas trabalharam muito. Elas fizeram, a gente brinca muito com elas ainda hoje, que a gente fala, olha, elas fizeram massinha de barro na mão. E a gente acompanhou, né, Tati? Sim, todo o processo. Tendo que ir na olaria para conversar, para olaria, vai, não deu certo, volta, vai para teste. Delas, né? Exato, o teste deu errado, volta, vamos fazer de novo. Não, a massa deu errado, faz de novo. Vamos. Então, assim, é um processo de vai e vem, e é muito o que eu levo para eles. Falo, gente, o projeto, eu brinco muito com eles, falo assim, o projeto é nosso, é de vocês, falo nosso para eles, né? O projeto é nosso, o projeto é seu. Você tem que mostrar que ele funciona. Eu falo a mesma coisa que eu tenho uma receita de bolo e eu falo para eles assim, ó, a receita de bolo é minha, da Tatiana. Essa receita só eu faço. Mas se eu mudar, ela vai dar certo? Ela não vai? É isso que vocês têm que mostrar no projeto de vocês. A hora que vocês disserem assim, a minha receita, o meu projeto, ele dá certo, ele funciona, é assim, ok. Agora, eu falei, daí a gente, falei, então é todo um processo que a gente, só que esse processo ele tem que caminhar. E eles entendem isso. Então, acho que é isso que é muito legal, assim, a gente deixa eles caminharem. O tijomilho, né, hoje ele está mais avançado, hoje a gente já está, né, inscrevendo ele em algumas feiras já para a segunda fase, porque a gente já está em fase de teste. As meninas, né, já estão realmente na fase de testes para patente de projeto, né, porque a gente sabe que existe uma grande viabilidade. Então, a gente fica muito orgulhoso, porque a gente sabe, assim, que são os nossos alunos, né? Saiu deles, eles estudaram, né? Todos os projetos, Tati, não saem no estalar de dedo, né? Não. É muito trabalhoso, demanda tempo, demanda dedicação. Quem olha lá o tijomilho fala, isso é fácil. Exatamente. Mas vai ver na realidade a dificuldade, o projeto. Com os alunos aqui, né? E eles só falando bem do colégio, assim, nossa, agradecendo os professores, né, pelo incentivo, pela ajuda, né? Então, assim, a gente vê que o Colégio SESI é diferenciado, né? Sim. Tipo, sempre está apoiando. Né? A gente viu, né, Tati, que daí, às vezes pegava o carro, ia lá na olaria e rodava com o pessoal, não, tem que achar um molde que dá certo. E os professores todos envolvidos, todos comprometidos para que o projeto evoluísse, né? Sim, Fernando. A gente trabalha assim, a gente sempre fala muito para os alunos. A gente, né, sempre temos algumas limitações, mas dentro das nossas possibilidades, tudo que nós podemos fazer para que os nossos alunos consigam, assim, sucesso,
nós fazemos, porque a gente entende também que quando às vezes, né, até tem pessoas que, mas vocês trabalham só com isso? Não trabalhamos só com isso. Em sala de aula, eles estão tendo conteúdo de base regular comum, da base geral comum, eles estão tendo tudo em sala de aula. No entanto, a gente sabe que quando ele para estudar para um projeto, que ele para pesquisar para um projeto, todo o conteúdo que ele está aprendendo para fazer, para desenvolver aquele projeto, gente... Ele aplica, né, Tati? Ele aplica. Então, assim, né, quando a gente fala que ele está desenvolvendo um projeto, às vezes algum conteúdo de matemática que ele não assimilou em sala, ele está aprendendo naquele projeto, porque ele está tendo que estudar para falar, às vezes até quanto que ele está gastando, porcentagem de produto que ele está usando, então, às vezes ele perdeu alguma coisinha lá em sala, mas ali para o projeto ele tem que saber, porque ele vai ter que saber falar, ele vai ter que se aprofundar. Então, assim, a gente acaba né, se esforçando ao máximo, porque a gente sabe que eles levam isso para a vida deles realmente. E aí, né, quando eles falam, a gente fala, brincamos muito com isso, porque a gente fala assim, olha, vocês choram muito, porque tem dia que chora, tem dia que fica nervoso, mas a gente tem, assim, muito mais alegrias realmente com eles, e eles também muito mais alegrias no colégio, muito mais coisas a comemorar do que os momentos, às vezes, né? Porque nem tudo, como a gente disse, nem tudo são flores, né? Tem horas que alguma coisa dá errado, tem horas que a gente não tem o sucesso que a gente esperava, mas daqui a pouco a gente já está conquistando outra coisa, daqui a pouco já está dando certo. Esse ano, por exemplo, a gente tivemos 2 projetos selecionados da Semana da Engenharia, que foi o Politintas e foi o Politintas e o Tijomilho, novamente. Foi selecionado pela Rede SESI do Paraná para representar a Rede SESI em 2 feiras nacionais. Que gratificante. Então, assim, foram projetos da nossa feira, né, da nossa Semana da Engenharias. E aí, assim, né, a nossa Rede SESI, porque normalmente a gente inscreve nas feiras e as feiras selecionam, né? Mas a própria Rede SESI selecionou esses projetos e, né, olha, é o projeto de Santo Antônio da Platina que a gente está encaminhando. Ou seja, para nós é gratificante, para os nossos alunos, né? Mais uma vez, né, a gente está se destacando pelo excelente, né, nível que os nossos alunos estão atingindo. E esse desafio passa para os que estão iniciando, né, Tati? Exatamente. Vai incentivo para essa mutuada mais nova que está entrando. Exatamente. Inclusive, nós estamos aqui com um projeto de alunos, né? A gente até trouxe um projeto de alunos de primeiro ano, que eles não estavam na nossa Semana de Engenharias esse ano, mas a gente tem projetos com eles também, né? Mas como ele é mais voltado para a questão do agro, a gente acabou trazendo, que são alunos de primeiro ano, e eles estão aqui na nossa feira. Já vão incentivando. Já vai amadurecendo o projeto. Né, temos outros, claro, mas a gente precisa ir selecionando, né? Vai um para um pouco, o outro, né? A gente acaba fazendo uma divisão, mas nós estamos com um projeto de primeiro ano aqui já, na EFAP, né? Aqui no nosso stand aqui com vocês, porque realmente, assim, já temos projetos num excelente patamar aí, né? De desenvolvimento de primeiro ano. E o próprio desenvolvimento desses alunos recém-iniciados começa a desenvolver cada mais o pensamento nisso em projetos. Exatamente, gente. Exatamente. Tem que começar com as crianças mais novas mesmo. Tá certo, Tati. É isso. Então, de parabéns mesmo. Então, chegando ao final dessa gravação do podcast, Tati, aquela câmera ali é sua, né? O microfone é seu, né? Se você quiser fazer as considerações finais, fazer um chamado para os alunos. Então, eu imagino que depois desse projeto, o Colégio SESI foi mais procurado, né, pelos pais para que os filhos estudassem ali, porque sabe que o desenvolvimento vai vir e o resultado vai vir também, né, Tati? Sim. Então, eu queria que você deixasse sua consideração final, falando um pouquinho, né? O microfone é seu e a câmera é sua, Tati. Obrigada, Fernanda. Então, assim, eu gostaria de, né, primeiro agradecer, né? Agradecer aqui Fernando, Nelson, né? Que estão representando aqui a APLA, o CREA, a Mútua, a Confeia, né? Mais uma vez, né? Pela parceria, né? Que eu acho que ela acabou sendo uma parceria, assim, de muito sucesso para nós, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer toda a nossa equipe, né? Eu acho que principalmente a equipe que eu tenho lá no SESI, no Senai, que é uma equipe, assim, muito próxima, muito, assim, que tem uma expertise extraordinária
né, para atuar com os nossos alunos. Então, acho que eles são assim, realmente, né, fantásticos. Então, acho que um agradecimento especial à nossa equipe. E aos nossos alunos, né, que sempre aceitam os nossos desafios e sempre se dedicam, né, muito, né, para os desafios. As famílias, né, aos pais, porque eles entregam seus filhos para nós, né, com total confiança, acho que isso é principal, mas eles confiam porque eles sabem que a gente realmente está dedicando o máximo e o melhor para eles, né. E dizer assim, né, que o colégio ele tem realmente uma metodologia que ela às vezes, né, para quem não conhece, ela assusta um pouquinho, né? Às vezes as pessoas, mas a metodologia do colégio é diferente dos demais colégios, mas é uma metodologia que realmente prepara os nossos alunos para a vida profissional. Independente da profissão que ele escolha, ele será um profissional diferenciado, porque ele vai desenvolver habilidades que realmente vão colocar ele num patamar diferente dos demais. Esse é o nível dos alunos do Colégio SESI, né? Nós, enquanto colégio, a gente tem realmente somente uma turma por ano, né? Então, a gente sempre, quando abre matrículas, a gente não consegue aí exceder o número de vagas. Então, a gente está com as matrículas abertas e, né, chegando ao número de alunos ali, a gente não consegue ampliar essas vagas, né? Mas a gente gostaria de dizer aos pais que tiverem interesse em conhecer, as nossas portas estão abertas e que, né, procurem lá, façam uma visita. A gente tem uma equipe extremamente competente para recebê-los. Então, obrigado, Tati, né? Obrigado, Nelson, aí, pela participação junto com nós aí. Obrigado. Queria deixar aqui o agradecimento, né, ao Confea, ao CREA, à Mútua, né, pela viabilização para a gente estar realizando esse podcast aqui. Agradecer à Sociedade Rural, em nome do presidente Júnior Gaudêncio, né, à Prefeitura Municipal, né, com o nome do nosso prefeito, né, municipal, Gil Martins, né, e também agradecer muito o Colégio SESI, né, pela parceria, né, de sempre, todo desafio que a gente chega lá, né, com as loucuras da gente, fala, Tati, né, a Tati está sempre disposta a nos ouvir e aceitar, né, os desafios, né, como que ela colocou, aceita o desafio, joga para os alunos, aceita também, e a gente consegue avançar aí, cada vez mais melhorando os profissionais, a educação, né, para que a gente consiga chegar em altos níveis, né, fazer uma representatividade de São Antônio da Platina cada vez melhor para o Paraná, para o Brasil, né, e para o mundo, como o Colégio SESI foi representar o Brasil lá nos Estados Unidos. Muito obrigado, Tati, né? Muito obrigado aos nossos ouvintes, nossos internautas aí que vai estar assistindo esse podcast, né? E deixa o seu like aí, a hora que você assistiu essa gravação aí, né? Então deixa o teu joinha aí para cada vez mais a gente fazer conteúdo para colocar nas redes aí. Muito obrigado e até a próxima. Tati, obrigado, Tati. Obrigada.